E aí galera do Fãs de Esportes, em apenas 3 jogos, o time já acumula sua segunda derrota, e curiosamente, essas partidas coincidem com a ausência de Vinícius Júnior. Além disso, Mbappé desperdiçou mais um pênalti, somando 2 erros nas últimas 3 partidas. Durante a coletiva, Ancelotti não poupou palavras para enfatizar o impacto da falta de Vinícius Júnior e expressou sua preocupação com a fase negativa de Mbappé, que parece não ter fim. Para quem acompanha suas declarações recentes, fica claro que a paciência do técnico está no limite. E ele não está sozinho nessa insatisfação. Os torcedores do Real Madrid, pelas reações nas redes sociais, também demonstram cansaço com a situação. Então fica até o final, porque vamos revelar como Ancelotti e a torcida do Real Madrid reagiram a mais uma atuação decepcionante de Mbappé. E claro, quero muito saber a sua opinião sobre essa polêmica toda. Parece que o Real Madrid está descobrindo, da maneira mais dura possível, quem realmente manda no time, Vinícius Júnior. Em apenas 3 jogos sem ele, o time já amargou 2 derrotas, primeiro contra o Liverpool, por 2-0, e agora, mais uma vez, diante do Athletic Bilbao. Será que o Real Madrid vai conseguir se reerguer sem o Vinícius Júnior? A derrota de hoje custou caro para o Real Madrid, que desperdiçou uma grande oportunidade de se aproximar do líder, Barcelona, mesmo com um jogo a menos. Se tivessem vencido hoje e aproveitado essa partida pendente, poderiam assumir a liderança, mesmo enfrentando uma excelente fase do Barcelona. No entanto, o que mais preocupa não é apenas a posição na tabela, mas o desempenho dentro de campo. O time parece incapaz de entregar uma atuação convincente, daquele tipo que faz o torcedor se empolgar e dizer: esse foi o jogo, o time atropelou o adversário. Com Vinícius Júnior em campo, acumulando impressionantes 12 gols e 8 assistências em 18 partidas, o desempenho do Real Madrid já não era dos mais sólidos, passando a sensação de vulnerabilidade contra equipes grandes ou medianas. Mas, sem ele, a situação piora ainda mais, e parece que qualquer time pode superar o gigante merengue. Curiosamente, na semana passada, Ancelotti comentou em uma entrevista que Mbappé se sentia mais à vontade jogando pela esquerda, enquanto destacou o potencial de Vinícius Júnior como uma ameaça central. Agora, sem o brasileiro, as fragilidades do time ficam ainda mais expostas. Basicamente, a mensagem foi clara: a posição na ponta esquerda agora pertence ao francês, e ponto final. Naquele dia, até comentei em um vídeo que, caso Mbappé tivesse um bom desempenho nesses 6 jogos sem Vinícius Júnior, era bem provável que, com o retorno do brasileiro, ele fosse deslocado para o centro do ataque, deixando o francês na esquerda. No entanto, com as atuações que temos visto, é difícil imaginar o Real Madrid sendo tão ousado ou insano a ponto de mexer no posicionamento de Vinícius Júnior quando ele estiver de volta. Nesta temporada da La Liga, o francês já desperdiçou incríveis 13 grandes oportunidades de gol, mais do que qualquer outro jogador, já que ninguém chegou a errar mais de 10. É impossível ignorar, a fase dele é desastrosa. Primeiro, tentaram colocá-lo como atacante central, e o resultado foi decepcionante. Depois, justificaram o desempenho ruim dizendo que ele estava fora de sua posição preferida. Com a lesão de Vinícius Júnior, Mbappé foi deslocado para a ponta esquerda, mas o que se viu até agora foi uma sequência de fracassos, incluindo 2 pênaltis perdidos em atuações lamentáveis. Após a partida, Carlo Ancelotti falou à imprensa e trouxe sua análise: competimos bem, é incomum perdermos tantos jogos em uma temporada, mas também precisamos ser realistas. Uma campanha como a da última temporada é algo extraordinário, que não se repete todos os anos. Claro, o Real Madrid sempre entra em campo para vencer, mas nenhum time no mundo consegue ganhar todos os campeonatos ano após ano, como conseguimos na temporada passada. Uma declaração que parece tanto justificar a fase atual quanto preparar o terreno para ajustes futuros. As ausências de jogadores-chave também não podem ser ignoradas. Esta é uma das temporadas mais complicadas em termos de lesões. Sem Carvajal e Militão, a situação já estava desafiadora, e agora, sem Vinícius Júnior por algumas semanas, o cenário ficou ainda mais complicado. Afinal, que equipe no mundo consegue manter o mesmo nível sem um dos melhores jogadores do planeta, alguém que desempenha um papel crucial? Com essas baixas Carvajal, Militão e Vinícius, perdemos muito, mas continuaremos lutando como sempre fazemos, porque competir está no DNA do Real Madrid. Mbappé está longe de seu melhor momento, mas é preciso dar tempo para que ele se adapte. Ele está claramente abatido, e não podemos reduzir toda a sua atuação a um pênalti desperdiçado. Como já mencionei, erros assim acontecem com qualquer jogador. Assim como Vinícius e Bellingham, Mbappé continuará entre os cobradores oficiais do time. No entanto, se surgir outra chance no próximo sábado e Vinícius ainda estiver fora, tomarei a decisão no momento, considerando as circunstâncias, entre ele e Bellingham. Como já comentei, para quem tem acompanhado as entrevistas pós-jogo de Ancelotti após as derrotas do Real Madrid, fica evidente que a paciência dele está se esgotando com as apresentações frustrantes de Mbappé.
É só lembrar da última derrota, contra o Liverpool na Champions League, quando Mbappé desperdiçou mais um pênalti. Na ocasião, Ancelotti tentou demonstrar confiança ao afirmar: precisamos continuar acreditando. Todos aqui sabem que ele ainda tem potencial para realizar coisas incríveis pelo Real Madrid. E hoje, como vocês viram, Ancelotti foi bem mais direto e não escondeu a insatisfação ao dizer que Mbappé está longe do seu melhor. Essa frustração crescente não é por acaso. Diversos portais na Espanha já especulam que, devido aos resultados decepcionantes do Real nesta temporada, o clube estaria considerando a demissão do técnico italiano. Ele entende que a chegada de Mbappé desestabilizou a dinâmica do time, e isso pode acabar colocando seu próprio cargo em risco. Como já comentei várias vezes aqui no canal, o presidente Florentino Pérez é completamente fascinado por Mbappé e dificilmente vai admitir que o problema está no francês, e não no Vinícius Júnior ou no Ancelotti. Isso só reforça o quanto as decisões do Real Madrid têm sido questionáveis nesta temporada. Um exemplo claro é o caso do Endrick. Já estamos em dezembro, quase 4 meses completos de temporada, e ele só teve 136 minutos em campo até agora. Mesmo assim, conseguiu marcar 2 gols e dar uma assistência. Dá para entender essas escolhas? Mesmo com o desempenho decepcionante de Mbappé, Endrick praticamente não tem oportunidades no time. Esse cenário tem alimentado rumores na Espanha de que o jovem brasileiro pode ser emprestado em janeiro para ganhar mais tempo de jogo. Já seria estranho o suficiente não dar chances a ele, considerando o seu potencial. Mas o que ultrapassa o limite do absurdo é a decisão de colocar Mbappé na posição de Vinícius, na ponta esquerda, algo que de fato aconteceu no último jogo em que Vinícius esteve disponível. E para piorar, o cúmulo dos absurdos seria Mbappé continuar colecionando atuações desastrosas durante a ausência de Vinícius, e mesmo assim, quando o brasileiro retornar, ele ser forçado a jogar centralizado. Isso seria o fim da linha, deixando claro um recado alarmante: pouco importa o desempenho, a hierarquia ou qualquer lógica esportiva. Se a decisão do clube é manter Mbappé na esquerda, assim será, independentemente das consequências. Como eu já falei, não é só o Ancelotti que está perdendo a paciência. A torcida do Real também não aguenta mais. Um exemplo claro é essa postagem que viralizou, com um torcedor compartilhando a foto do Mbappé errando o pênalti dizendo: esperamos 7 anos pelo Mbappé para isso. E os comentários não param por aí. Nessa mesma publicação, que teve um engajamento enorme, outros espanhóis ironizaram: 200 milhões de bônus e 8 anos implorando para ele vir. E ele ainda é pior que o Mariano Dias. Dá pra sentir o clima pesado, né? Os comentários estão pegando fogo. Outro ainda ironizou: agora eu entendo porque o PSG nunca conseguiu ganhar uma Champions com o Mbappé. Mas o que mais chama atenção são as críticas mais profundas, como: o problema do Madrid é o Mbappé. Ele chegou para desestabilizar o ambiente do time. Florentino esperou 7 anos por ele, e todos no elenco sabem disso. É por isso que Ancelotti não o tira de campo. Se tirar, ele perde o cargo em Madrid na hora. Dá pra ver como a situação está cada vez mais insustentável. Até páginas brasileiras que acompanham o Real Madrid entraram na discussão: Bellingham precisa ser o cobrador oficial enquanto Vinícius Júnior estiver fora. Mbappé está numa fase terrível, já desperdiçou o segundo pênalti pelo clube. Esses lances eram cruciais para recolocar o time na partida, assim como o anterior. Simplesmente inacreditável. A pressão sobre o francês só aumenta, e muitos já questionam se ele ainda deve ser a principal opção em momentos decisivos. É difícil de acreditar, mas a má fase de Mbappé é inegável. Ele vive um momento complicadíssimo. Até o próprio jogador reconheceu isso ao compartilhar uma foto em suas redes sociais, onde desabafou: resultado ruim. Cometi um grande erro em um jogo onde cada detalhe faz a diferença. Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu hoje. É um momento difícil, mas também a melhor oportunidade para virar o jogo e mostrar quem realmente sou. Resta saber se ele conseguirá cumprir essa promessa. A situação no Real Madrid tá complicada, fãs de esporte. E agora, quero saber a sua opinião. Quando o Vinícius voltar, o time vai finalmente reconhecer que a ponta esquerda é dele e deixar ele brilhar na posição de origem? Ou você acha que o clube pode insistir no erro e manter o Mbappé por lá, mesmo com o brasileiro disponível? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação de Mbappé no Real Madrid. E se você não viu os jornais criticando Mbappé, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima!